Como eu disse no vídeo anterior, eu vou explicar aqui no início desse vídeo como é que funciona essa questão de cartas conquistadas como atacante e cartas conquistadas como atacado. Eu vou, no próximo vídeo, eu pretendo gravar uma simulação de armação do jogo, demonstrando os posicionamentos dessas cartas numa partida. E em cima dessas cartas, como eu já expliquei antes, terão os guerreiros, os tiles guerreiros. São eles que irão proteger os entrepostos, que essas cartas serão os entrepostos, serão as casas externas das etnias. São elas que estarão em disputa durante o jogo. E o que vai acontecer? Podem ocorrer duas situações. O jogador, na vez dele, quando ele tiver de posse desse tile, que é o dono da vez, será ele que estará jogando. Então, quando ele for o dono da vez, quando ele tiver de posse desse tile, ele será sempre o atacante. Sempre ele estará atacando. Os outros serão os atacados. Sempre quando for a vez do jogador, tá o jogador A, o jogador B, o jogador C e o jogador D jogando. Quando o tile, dono da vez, estiver na mão do jogador A, ele será sempre o atacante. Os demais, B, C e D, serão os atacados. Então essas cartas, elas podem ser conquistadas pelos jogadores, né, durante as batalhas, durante os combates, na condição de atacante, ou seja, quando for a vez dele, ou na condição de atacado, quando estiver na vez de outro, quando outro jogador estiver de posse desse tile, e ele estará atacando aquele jogador. Por exemplo, o jogador A encerrou a vez, passou para o jogador B. O jogador B agora é o dono da vez. Ele pode atacar o jogador A, que foi o primeiro jogador. Aí naquela condição ali o jogador A passa a ser o atacado. Só quando é a vez dele é que ele é o atacante. Então ele pode conquistar essas cartas tanto como atacante, ou seja, quando for a vez dele, quando ele estiver de posse desse tile, ou na condição de atacado, quando estiver na vez do outro e o outro conquistar a carta no combate. Quando a carta, é essa questão que eu quero explicar agora, quando esta carta, qualquer uma dessas cartas, entrepostos, as casas externas, forem conquistadas na condição de atacante, quando o jogador estiver atacando, quando estiver na vez dele, quando ele for o dono da vez, ele deverá posicionar essa carta preferencialmente. Não precisa que os outros vejam, até porque os outros jogadores estarão vendo quais serão as cartas que estarão sendo atacadas e as cartas que estarão atacando e quais que serão atacadas. Ele conquistou essa carta água potável. Lembrando que nessa partida, uma carta de água potável estaria valendo 2, que eu já posicionei ali pro próximo vídeo, ali no tabuleiro. Estaria valendo 2. Já botei o posicionamento ali. Então estaria valendo 2. Ele conquistou essa carta na condição de atacante. Essa carta deverá ser posicionada de cabeça para baixo na vertical, demarcando para o jogador que aquela carta foi conquistada como atacante, na vez dele, quando ele estava atacando. Contará pontos no final da partida como a valoração total dela. No caso 2 pontos. Deixa eu substituir aqui. Água potável, bota uma que está aqui. Milho e cereais. Ele conquistou essa carta, milho e cereais, como atacante, na vez dele. Fica melhor porque o água potável eu já posicionei ali, pro próximo vídeo. Milho e cereais. Lembrando que o milho e cereais nessa partida está valendo 4 pontos. Então, essa carta conquistada como atacante, na vez do jogador, ela deverá ser posicionada na vertical. Essa pontuação não deverá ser mexida até o final da partida, até o exaurimento da partida, ou seja, as 5 rodadas lá que eu expliquei na outra playlist de duração da partida. Essa carta contará como 4 pontos, que é a valoração que o milho e cereais assumiu nessa partida.
Agora, se essa carta for conquistada como atacado, ou seja, não é a vez do jogador, ele não é o dono da vez, e o dono da vez atacou o entreposto dele, esse entreposto, e feriu todos os guerreiros, né, que estavam protegendo, que eu vou explicar a questão dos guerreiros naquilo ali que eu já armei. Armei por enquanto só referente aos Malawakes, mas eu vou explicar cada uma das etnias. Vou armar de igual modo para todas as etnias. Quando essa carta for conquistada na condição de atacado, ele deverá posicioná-la na horizontal. Esse posicionamento de vertical e horizontal é o que vai demarcar para o jogador, no final da partida, quantos pontos ele terá conquistado. Ele conquistou como atacante. A carta deverá ser posicionada. Conquistou essa carta como atacante. Uma em cima da outra. Tudo na vertical. Deverá fazer um monte na vertical. Conquistou essa carta. Na vertical. Agora, conquistou essa carta, caça e pesca como atacado. Então é na horizontal. As cartas conquistadas como atacante deverão sempre ser posicionadas nas verticais, uma sobre a outra. As cartas conquistadas como atacado, quando não é a vez dele, é a vez do outro, e o outro atacou o entreposto dele e perdeu o combate, então ele conquistou como atacado. Então é na horizontal o posicionamento para contagem de pontos no final da partida do Borawara Guerra entre Tribos. Então, como eu disse, o água potável assumiu a valoração 2. Eu estou agora mostrando a visão, né, o prisma, a perspectiva de quem está jogando com os Malawakes. Eu agora armei o tabuleiro, inativei as outras regiões da ilha e ativei só a região dos Malawakes. Essas aqui são as peças guerreiros, serão esses tiles, são 100, cada um tem 100 guerreiros, 100 tiles desse daqui, e serão posicionados em cima das casas externas. As casas internas serão os santuários, que serão posicionados dentro do tabuleiro, dentro das regiões da ilha. Esses guerreiros serão posicionados sobre essas cartas. Foi o que eu falei no outro vídeo. 3 cartas de caça e pesca para a etnia Malawake, 3 cartas de milho e cereais, 1, 2 e 3. 3 cartas de água potável, 1, 2 e 3. E 3 cartas de frutas e ervas. Frutas e ervas, água potável, caça e pesca e milho e cereais. Cada etnia vai ter 3 cartas, no caso, uma partida para 4 participantes. Se forem 3 participantes, esse número vai aumentar para 4, terão 4 cartas dessas. E se forem 2 participantes, cada um vai ter 5. Preferencialmente, para organizar melhor o jogo, os jogadores poderão, para melhorar, né, a organização, procurar colocar todas as cartas embaixo da faixa de borda, dessa faixa de borda, que eu ainda não posicionei aqui o amuleto de guerra, mas ele vai ser posicionado nesse espaçozinho aqui, referente à etnia Malawake. Posicionar embaixo dessa faixa de borda. Nem sempre vão caber as cartas, mas a maioria delas, pelo menos, serem posicionadas abaixo da faixa de borda. Esse posicionamento vai se repetir nas 4 etnias, que eu vou mostrar nos próximos vídeos.